A paz do Senhor Jesus, irmãos. Dando continuidade ao vídeo aí em relação aos amalequitas, né, que nós estamos vendo nos princípios elementares da doutrina de Cristo, né, nessa playlist aí, princípios elementares da doutrina de Cristo. No vídeo passado eu falei sobre encorpando fé em Deus. Eu falei sobre o vídeo sobre os amalequitas. Eles vêm lá de Esaú, né? Então, quando eles vêm de Esaú, o que acontece? Esaú, o contexto de Esaú e Jacó, qual que é o contexto? Esaú tinha direito à primogenitura, mas ele troca a primogenitura com Jacó por um prato de lentilha, né? Ele troca isso, e isso representa o quê? Representa as bênçãos, representa as coisas espirituais, assim, ao meu ver, representa essas coisas do céu, do ar, porque não se vê, não se pega muito isso, sabe, né? O prato de lentilha é a fome, é aqui agora, é as coisas da terra, as coisas da carne, sabe? Então, esse contexto. Só que Jacó, ele sempre lutou muito e ele fez muita questão em relação a isso, em relação às coisas espirituais, né? A gente vê toda a luta de Jacó, ele lutou com Deus, ali teve um nome transformado para Israel, mudado para Israel, né? Príncipe de Deus. Então a gente vê todo esse contexto. Então Israel, ele cresce, vai desembocar lá vem as 12 tribos, então vai se desembocar lá na nação de Israel. E Amalequita, Esaú, ele tem filhos, né? E de um dos filhos dele vem Amaleque. E Amaleque vai para o deserto, lá para o Negueb, e lá no Negueb ele se torna um caçador, ele vê os povos passando pelo deserto, lá ele ataca por detrás, pega os mais fracos, ele pega as mulheres, as crianças e tal, em todo esse contexto. Eu falei sobre isso no vídeo passado, mas eu quero dar uma aprofundada, uma encorpada nisso agora. Então Israel já maduro lá como nação, né? E Amaleque também como um povo forte no deserto, tem esse embate. Então, e Deus tem um juízo severo sobre Amaleque, né? E eu quero contextualizar isso como lá no vídeo passado eu contextualizei um pouco diferente, como as pessoas desse mundo que estão se dando por cima, e nós os pequenos e tal, ali e tal, e essa também é essa, mas eu quero trazer uma nova perspectiva para você agora. Porque nós saímos do deserto, como o povo estava passando lá, e de repente Amaleque bate em cima e começa a pegar os fracos, as mulheres, as crianças. A gente vê isso lá em Deuteronômio, se não me engano. No vídeo passado tá descrito lá, cada versículo por versículo. Aqui eu só vou falar sobre isso, porque eu quero passar isso para vocês, que me veio, que Deus me falou no meu coração. Então quando eu estou vindo para Cristo agora, para andar em fé em Deus, saindo do obras mortas, dos ritos, dos conceitos mundanos, do pouco valor que se dá pelas coisas, mas agora com Deus, e isso fala de fé, e a fé sem obras é morta. Amaleque, ele vai tentar roubar sutilmente essa parte da minha vida mais fraca, porque a carne e o espírito eles pelejam, lá em Romanos 8, se não me engano vai falar sobre isso, e a carne ela rouba do espírito, ela faz com que o espírito peque, erre, né? E eu queria que você percebesse isso. Por quê? Porque nós fazemos coisas agora nessa vida de fé, coisas que precisam ter significados. Por exemplo, se nós vamos na congregação lá e temos que pintar lá a parede, temos que arrumar as cadeiras ou limpar o banheiro lá, essas coisas são muito importantes. E não só a congregação, mas na nossa vida diária. Todas as coisas que nós fazemos agora são diferentes das coisas que nós fazíamos antigamente. Por exemplo, se eu estou pintando a parede aqui em casa ou lá na congregação minha que eu estou indo, né?
Lá, o ato de eu pintar uma parede de tijolo, né? Quando eu espiritualizo isso, eu percebo, poxa, Senhor, eu quero ser adornado, Senhor, eu quero estar uma casa adornada, bem pintada, bem arrumada, Senhor Deus amado. E isso internamente eu estou falando de mim, de Jorge, para que o Senhor habite aqui dentro de mim e se agrade de morar aqui, porque eu também quero morar numa casa bem caprichada, bem cuidada. E eu preciso cuidar desse templo aqui, não só o templo de pedra lá, para que o Senhor se agrade de morar aqui dentro, está entendendo? E eu estou pintando ali, estou visualizando isso, estou orando nisso, tá entendendo? Então não é um simples trabalho. Antigamente, se fosse para fazer isso, eu vou pintar aqui porque eu tenho que pintar. É para ficar legal a igreja, o pastor quer, alguém quer, a minha esposa quer, para os outros ver e tal. Tudo. Antigamente era isso. Obras mortas, mas agora não, é porque há um significado mais profundo nisso, né? Se eu vou, eu estou fazendo as coisas em casa ou no trabalho, já o que eu faço não é mais como antigamente. Se fosse antigamente, eu ia pegar essa roupa aqui, só ia dobrar, normal, ou ia colocar tudo no guarda-roupa de qualquer jeito, ou ia dobrar, mas sem entender o significado, porque essa roupa aqui pertence a alguém, e esse alguém é filho de Deus. E talvez essa pessoa perceba que ela está sendo cuidada, porque eu estou dobrando a roupa dessa pessoa. Quantas vezes eu peguei uma roupa dobrada no meu guarda-roupa e isso me expressou o cuidado da minha esposa por mim, da minha mãe por mim, e por trás desse pano de fundo, o cuidado de Deus por mim. E todas as vezes que Ele fez nascer o sol, que Ele fez nascer o dia depois da noite, Ele fez vir a chuva para molhar, para nascer os grãos, Ele fez vir a chuva para refrescar, para nós termos águas, Ele fez todas essas coisas com amor e com cuidado, que você olha em todo ao teu redor, porque a glória do Senhor se estende sobre toda a terra. E você nunca percebeu e não percebe, mas agora nessa vida de fé, agora nós precisamos perceber cada detalhe que nós fazemos. E Amaleque, as coisas da carne, querem roubar isso de você. Faça correndo, ou nem faça, ou faça correndo, ou não perceba o que você está fazendo, sabe? Não perceba o que você está fazendo, não perceba o sentido por trás das coisas. Olha que simples a minha camisetinha velha aqui, mas olha aqui, ó. Amigo é coisa para se guardar. Que significado que tem isso? Sabe? Mas isso pode ser roubado facilmente, se você não percebe. Mas só que eu quero que você saiba que essa luta contra a carne, ela está determinada por Deus, a vitória para o Espírito. Lá, Deus falou que Amaleque ia ser riscado, a memória de Amaleque ia ser riscado. E vai chegar o dia em que a carne vai perder e o Espírito vai ganhar, nós vamos ganhar um corpo glorificado, onde não vai haver mais corrupção. Você está entendendo? Amaleque, ele foi um inimigo do povo de Deus, roubava, o povo plantava, Amaleque vinha e roubava a plantação. Irmão, nós semeamos na fé, mas a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta sem você perceber a intensidade, a grandiosidade e o valor das coisas que você faz. Agora, se você perceber essa vida tua, do caminhar, que não é mais supérfluo para Deus, são preciosos os teus passos. Cada desenrolar, cada ato, cada momento, cada segundo é precioso na tua vida. Agora não é mais como antigamente, não é mais obra morta. Se eu tenho que ir de carro para a igreja, bênção, glória a Deus, mas se eu tenho que ir a pé, glórias a Deus pela oportunidade e a honra. Se eu tenho que fazer alguma coisa para um irmão ou para outro, eu tenho que pensar nessas coisas, avaliar o contexto e a importância de cada coisa, porque é Deus que quer se manifestar aqui nessa terra por meio de mim, Ele quer abraçar, quer amar as pessoas. Agora um abraço não é mais um simples abraço, é um abraço meu, mas carregado do abraço de Deus. As falas que eu falo agora são diferentes, por isso que dessa fonte não pode jorrar bênção ou maldição. Tem que ser bênção. Eu tenho que entender essas coisas maiores agora do Espírito. E essa luta é constante, é uma luta constante que nós temos com a carne. O tempo do mundo, ele quer que nós trabalhemos, obremos para ele ainda. Ele quer que nós obremos para ele, trabalhemos para ele ainda e esqueçamos as coisas de Deus.
mas nós entramos num repouso onde agora é dedicado a Deus. Esse sábado ele é dedicado a Deus, não há obra do mundo. Então tudo que eu faço agora é por Deus e para Deus, para honra e glória do nome dele. As coisas agora são diferentes, são maiores do que nós já imaginamos. Irmão, irmã, e essa luta contra o Amaleque, ela vai ser vencida porque Deus está conosco. E ela não vai ser vencida pela nossa força, nossos braços, porque Moisés estava no monte orando com o cajado erguido e tinha dois segurando os braços dele e ele estava sentado sobre a rocha. E quando ele abaixava os braços, o povo perdia. Josué lá embaixo perdia, tinha que recuar, mas quando Moisés erguia, mantinha os braços abertos, erguidos, havia vitória. Isso fala de muitas coisas sérias, meu irmão. Então, a fé em Deus, nós estamos vendo textos relacionados a isso que vão fortalecer a nossa fé de tal forma, porque nesse contexto nasceu Jeová Nissi, nasceu, que eu digo assim, nasceu o entendimento de Jeová Nissi. Deus é minha bandeira, Ele está comigo, e se Ele está comigo, eu posso todas as coisas. O povo recuou, porque viu na terra lá amalequitas, viu gigantes lá na terra. Eles tiveram medo. Josué e Caleb eles não entenderam que Jeová é a nossa bandeira, que Deus é a nossa bandeira, Ele está conosco, e essa bandeira, pense você ou não pense, mas ela assusta os inimigos quando eles olham, porque quando o exército vinha, eles olhavam na bandeira, o significado daquela bandeira de tal país, eles já sabiam. A bandeira carrega o significado do poder do país. E a nossa bandeira é Deus. As pelejas que nós entramos, por mais árduas que pareçam para você e para mim agora, nós não estamos sozinhos. As coisas que são do teu povo, de você, que parece que são fracas, que a carne teima em roubar. Porque as mulheres, as crianças, elas davam perspectiva de futuro para o povo. Nessa simbologia, o homem, ele trabalha, ele chega em casa, ele encontra os braços da esposa, ele vê os filhos correndo, ele trabalha, ele tem prazer de trabalhar porque é a futuro da geração, é a continuidade da existência. E isso tudo forma uma família. Os significados que o mundo ganha agora quando a gente deixa as obras mortas e entra para a fé em Deus é totalmente diferente, a tua vida é diferente, por isso que é santo o lugar que nós pisamos. Moisés, quando chega perto da sarça ardente, Deus fala, tira as sandálias dos pés, porque o local que você pisa agora é santo. Irmão, eu não quero alongar muito esse vídeo, eu estou fazendo isso para complemento daquele, para que você perceba. Agora, no próximo vídeo, já sobre fé em Deus, nós vamos entrar em Hebreus 7, Hebreus 9, 7, para falarmos do sumo sacerdote nosso e das coisas pertinentes a essas questões. Vocês vão ver que maravilhoso que é. E daí vamos entrar nos versículos de fé em Deus, o que é fé, né? Os fundamentos da fé. E toda essa alimentação sadia vai nos fortalecer para que nós possamos empreender marcha e atravessar esse deserto e chegarmos na terra prometida. Mas uma coisa nós sabemos, Deus é a nossa bandeira, Jeová Nissi. Ele não nos abandona, Ele não nos abandonou com Amaleque, Ele não abandonou o povo que entrou na terra prometida, naquele descanso lá, e está um novo descanso preparado para nós, como a gente viu nos vídeos passados. Irmão, Deus que te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Curta, compartilhe, tá bom, meu irmão? Se esse vídeo está fazendo significado para você, então vamos entender. As coisas a partir de fé em Deus ganham um significado totalmente diferente. Andarmos em santidade, o erguer das nossas mãos, falando, eu estou aqui, aqui, Senhor.
Eis-me aqui, Senhor, o louvor dos nossos lábios, o nosso comportamento em dobrar uma roupa carregada de amor, carregada das mãos do Senhor, cujas quais nós carregamos, que adora ao Senhor por meio das obras, por meio do louvor, de uma vida de adoração em espírito e em verdade, irmão. Embora nós tenhamos inimigos que pareçam gigantes e grandes nessa terra, que às vezes eu, irmão, vou falar para vocês que quando eu olho, eu chego, eu quero tremer, mas eu me lembro que quem está comigo é maior do que eles, embora eu não veja ainda como derrotá-los, mas eu sei que quem está comigo é maior, e ele vai derrotar, e nós vamos derrotar, e vamos vencer, e vamos falar em Ebenezer, até aqui o Senhor nos sustentou. Tá bom, amor? Irmão, Deus que é amor. Deus que te abençoe em nome do Senhor Jesus, tá? Vamos lá, vamos ver se eu consigo desligar na primeira agora. Nunca sai na primeira. Ó, não sai, irmão. Deus que abençoe em nome do Senhor Jesus. Agora vai. Tchau, tchau.